Sentado, vamos ouvir a celebração da palavra. Amém? Amém. Na palavra do catedrático Noel, que já está acostumadinho com a gente, interpretar o que Deus manda nos dizer. Amém. Boa noite, caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus derrame sobre nós neste momento o Espírito Santo para que possamos receber dele a palavra viva que é a palavra de Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje é um Evangelho que nos ensina a genealogia de Jesus. Ou seja, tudo que Deus prometeu para nós, para os seus filhos, eles seguem desde a sua origem. Então, eu já vou aqui para o versículo 16, que diz: Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, caríssimos amados, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, sabe que desde a origem Deus já colocou no coração de todos nós que iria enviar o seu Filho Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que ia nos resgatar das trevas, aquele que abriu a porta do céu para que nós pudéssemos entrar. Então, se eu entendo que Jesus Cristo veio ao mundo e ele veio de uma família, o próprio Deus Todo-Poderoso quis que Jesus Cristo viesse ao mundo e tivesse uma família. Então, eis a importância de nós preservarmos a família. Pai, filhos, esposas. Por quê? Porque quando nós temos uma família, nós reconhecemos que Jesus Cristo é aquele que nos deu a certeza de caminharmos para a vida eterna. Caríssimos amados, eu quero partilhar com vocês. Eu hoje, vendo um vídeo na internet, fiquei abismado. Qual o conteúdo do vídeo? Um advogado estava em um júri com um texto assim, defendendo o seu cliente. Veja, e um dos jurados disse que estava sendo incomodado. Veja a que ponto nós chegamos no mundo atual. Cabe a nós analisarmos esse jurado que ficou incomodado. Por quê? A expressão dele era porque o texto estava balançando. Isso prova que nós, que acreditamos na Santíssima Virgem Maria, o inimigo não se aproxima daqueles que carregam o texto. Porque eu tenho a plena certeza que esse jurado, o maligno incorporou nele para contestar a realeza de Deus. Então, por isso que é importante que nós tenhamos fé, acreditemos na Santíssima Virgem Maria, porque ela está todos os dias diante do seu Filho, intercedendo por nós, porque ela é a mãe do Salvador, e ela é a mãe da humanidade, e ela é a nossa mãe. Ontem, no programa Mensageiro da Palavra, o qual eu apresento, eu convidei um irmão que eu não tinha visto ele há 20 anos, Anderson Peixoto, inclusive é parente dos Peixoto, padres religiosos, e no seu testemunho ele disse que a mãe dele era devota de Nossa Senhora, e que o pai não sabia ler, mas o pai tinha prazer em pegar o livro sagrado
e ler e conseguiu superar a leitura através do livro sagrado. E isso fez com que ele cada vez mais buscasse caminhar com Jesus Cristo. Hoje ele é um ministro da Eucaristia, firme, pertence ao terço dos homens e é firme na caminhada. Por quê? Porque ele teve uma mãe que levou ele a caminhar na santidade, a caminhar como um cristão que conhece a palavra e busca a palavra de Deus. E aquela história dele me fez relembrar de minha mãe. Hoje eu já testemunhei em várias localidades, em vários locais, que o que eu sou hoje sou por causa de minha mãe. Porque ela mesmo ela não tendo uma leitura, ela não deixava de buscar os caminhos de Deus. E uma coisa me recorda, eu testemunho esse fato. Muitas das vezes que eu viajava para lá, normalmente eu ficava no sofá e ela, como mãe, ficava indo em cada quarto para olhar como nós estávamos. E ela chegava nas imagens, colocava a mão e beijava. Então isso é fé. Não é preciso leitura, não é preciso conhecimento, não é preciso ser catedrático. É preciso que tenhamos fé. E quem tem fé vence e é recebido pela graça de Deus. Então, caríssimos amados, que hoje nós possamos lembrar que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos resgatar e conduzir ao Pai Celestial. Mas ele precisou vir ao mundo, caminhar como homem, mas homem em santidade, porque em algum momento Jesus Cristo teve sentimento, teve tristeza. Então isso prova que nós também vamos passar por esses momentos. Mas aquele que acreditar em Jesus Cristo e aquele que acreditar na sua mãe, pode ter certeza, entrará no reino de Deus. Não vejo nenhum homem ou uma mulher que socorre a Santíssima Virgem Maria para ela não acolher e não dar a importância que nós temos diante de Deus, que sermos filho amado, porque Jesus disse: se eu tiver fé, eu vencerei. E uma palavra no livro sagrado nos diz: não temais, porque aquele que crê vence todas as batalhas, principalmente o inimigo. Eu vou testemunhar hoje para vocês como o inimigo ele quer nos destruir. Eu estava recentemente com uns problemas indo à emergência várias vezes, e uma das noites, quando eu sentei para orar, claro, eu estava muito abatido, e me veio à mente a seguinte mensagem, o seguinte pensamento: que eu não passaria de meia-noite. E aquilo me torturava. E eu comecei a rezar, principalmente a oração de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece. Eu repeti várias vezes, e Deus me deu consolo. Mas aquele pensamento era o inimigo que estava me tentando, como tenta qualquer um de nós. Mas aquele que confia em Jesus Cristo, aquele que se entrega inteiramente, pode ter certeza, o inimigo vai tentar, mas não vai se aproximar. Por quê? Porque Jesus disse para todos nós: todos os dias eu estarei ao seu lado.
E aquele que acredita que Jesus está ao nosso lado, nós teremos a vitória. E Jesus, por que Jesus está ao nosso lado? Não na frente e não atrás. Porque Ele quer caminhar conosco. Ele não quer nos atrapalhar, nem para ir nem para voltar. Ele quer estar ao nosso lado, porque se eu tentar cair, Ele vai me segurar. E Ele quer que nós sigamos ao alto, que é a vida eterna, que é o céu prometido. Que Deus abençoe. E proclamemos a palavra de Jesus Cristo. Senhor Jesus, ilumina-nos, fortalece-nos, dá-nos a tua graça, para que o inimigo não se aproxime de nós. Mas se ele vier, eu vou vencer com oração, com fé, com confiança, porque tu és o meu Salvador. E eu vencerei, porque tu prometeste que aquele que tiver fé jamais morrerá, e vencerá e terá a vida eterna. Amém.